Fala galera, beleza? Hoje a gente vai dar início a um vídeo diferente aqui no canal. Lembra que todos os outros vídeos que eu já postei foram de resolução de questões. Hoje, esse vídeo, a gente vai trazer uma aula sobre um tema de geometria analítica que eu acho de extrema importância para esses vestibulares parecidos com a URCA, certo? Então, URCA, o S, por exemplo, certo? Esses vestibulares que eles não se assemelham ao Enem. Tá? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal, deixasse o joinha aí no vídeo, para nos ajudar a crescer, para que a gente traga mais vídeos aqui para essa plataforma. Tá ok? Então, o conteúdo que eu trouxe hoje para a gente é o conteúdo de posições relativas entre duas retas, entre reta e circunferência, e entre circunferência e circunferência, no caso, duas circunferências, tá certo? Então, a gente vai começar analisando como é que duas retas elas podem se comportar no nosso plano, ok? Então, vamos lá. Então, galera, seguinte, nós temos três possibilidades quando nós falamos de duas retas no nosso plano cartesiano, tá? Então, essas retas elas podem ser concorrentes, certo? Então, vou dizer que uma reta é concorrente com outra reta quando existe um ponto de interseção entre elas. Por exemplo, imagine que aqui é a nossa reta R e aqui é a nossa reta S. Ou seja, quando existir um cruzamento, quando R se cruzar com S, tá certo? Nós diremos que essas retas elas são concorrentes. E aqui, ó, é o seu ponto de interseção, certo? Então, retas concorrentes, elas se cruzam. O nosso segundo caso, nós vamos ter retas paralelas, porém essas retas serão distintas. Ou seja, nós teremos duas retas nesse estilo aqui. Então, imagine que aqui é a nossa reta R e aqui é a nossa reta S. Ou seja, duas retas elas serão paralelas distintas quando não houver ponto de interseção entre elas e elas não sejam coincidentes. Ou seja, elas são duas retas diferentes. Tá ok? Então, elas serão paralelas distintas. O nosso último caso é quando as retas forem paralelas coincidentes. Ou seja, nós teremos duas equações de retas, mas de alguma forma elas são a mesma equação. Então, vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Então, essas retas aqui, ela será tanto a reta S quanto a reta R, ok? Então, esses são os três casos, certo? Nós temos essas três posições relativas entre duas retas quando nós estamos falando do nosso plano cartesiano. As retas podem ser concorrentes, nós temos um ponto de interseção. As retas podem ser paralelas distintas, quando não há pontos de interseção, ou então elas podem ser paralelas coincidentes, e aí nesse caso nós teremos infinitos pontos de interseção. Porque se vocês olharem para cá, ó, todo ponto que eu pegar aqui, ele pertencerá tanto a R quanto a S. E aí eu posso pegar infinitos pontos nessas retas, tá ok? Então, bora para o próximo slide. No nosso slide eu vou trazer exemplos de retas concorrentes, exemplos de retas paralelas distintas, assim como de paralelas coincidentes, para que na hora que a gente estiver analisando, a gente imediatamente saiba compreender qual é cada uma delas, tá certo? Então, bora lá. Então, o nosso primeiro caso, pessoal, quando nós tivermos retas concorrentes, ao montar o sistema entre as duas retas, nós chegaremos a uma solução distinta, tá certo? Nós chegaremos a uma solução tranquila, tá? Basta que nós resolvemos o sistema e a solução será o ponto de interseção entre elas, tá ok? Então, vamos lá. Então, imagine que eu tenho a reta R, x mais 2y menos 3 igual a 0, e eu tenho uma outra reta S aqui, da forma x menos 4y mais 1 igual a 0. Tá? Então, vamos tentar resolver esse sistema, se nós chegarmos a uma solução. Então, essas retas elas serão concorrentes, tá ok? Então, bora lá. Vamos montar aqui o nosso sistema, ó, x mais 2y. Eu já vou passar logo
o 3 aqui para o outro lado. Igual a 3. E aqui embaixo eu vou ter x menos 4y. Já vou passar 1 para o outro lado, menos 1. Então, galera, o que a gente vai fazer para resolver esse sistema? Sisteminha tranquilo, não é de resolver? Vamos multiplicar aqui por menos 1 e vamos somar as duas equações, certo? E aí nós teremos o quê? Nós teremos esse novo sistema. X mais 2y igual a 3. E aqui embaixo, ó, menos x mais 4y igual a 1. Então, ao somar, aqui agora, o que é que vai acontecer? Ó? Eu vou cancelar os x aqui. E eu vou ter que 6y. Ó, deixa eu voltar para o verde. Eu vou ter que 6y vai ser igual a 4. E aí o nosso y vai ser igual a 2/3. Ok? Agora, basta que eu substitua o y em alguma dessas duas equações, certo? Então, vamos substituir aqui na primeira. Então, ó, eu tenho que x mais 2y é igual a 3. E nós vamos ter que x mais 2 vezes 2/3. 4/3 vai ser igual a 3. E aí eu vou ter que o x vai ser igual a 3 menos 4/3. E aí o x vai ser igual a 5/3. Tá ok, galera? Então, essa foi os nossos exemplos aqui de retas concorrentes. Ou seja, pegamos duas retas, na hora que nós resolvemos o sistema, encontramos um resultado tranquilo, né? O resultado, ele existe, tá certo? Então, nesse caso, nós temos que as retas, elas serão concorrentes, tá? O nosso segundo caso, pessoal, é quando as retas, elas são paralelas e distintas. Então, nesse caso, ao montar o sistema, ao tentar resolvê-lo, a gente vai chegar em uma super bizarrice, tá certo? A gente vai chegar em algo tipo 4 igual a 0, ou 3 igual a 7, certo? Então, ao resolver o sistema, se você chegar em alguma coisa bizarra como essa, pode ter certeza que essas retas, elas são paralelas distintas, tá certo? Então, vamos para um exemplo. Imagine que eu tenho uma reta R, x mais 2y menos 3 igual a 0. E aqui eu tenho a reta S da forma 2x mais 4y menos 7 igual a 0. Então, vamos tentar resolver esse sistema de equações aqui. Então, na hora que nós montarmos o nosso sistema aqui, nós vamos ter, ó, x mais 2y. Já vou passar o menos 3 para o outro lado, 3. E eu vou ter 2x mais 4y igual a 7. E aí, galera, qual é o jeito fácil de resolver, não é? A gente vai multiplicar aqui por menos 2. E então, somar as equações. Então, repetindo aqui, pessoal, nós vamos ter, ó, menos 2x menos 4y igual a menos 6. E aqui embaixo nós vamos ter 2x mais 4y igual a 7. E aí, pessoal, na hora que a gente somar, olha o que aqui vai acontecer. Menos 2x vai embora com 2x, menos 4y vai embora com menos 4y, e aqui a gente vai ter o seguinte. Nós vamos ter que 0 é igual a 1. Perceberam a bizarrice? Então, a gente nunca vai conseguir cancelar uma das variáveis de modo a permanecer com a outra. Sempre que nós tentarmos cancelar uma variável, multiplicar por algum valor que nós vamos sumir com ela na hora que somar, a gente acaba sumindo com a outra variável também. E aí a gente vai acabar caindo nesse nosso super problema aqui. Tá? Sempre ao cancelar as duas, a gente vai ficar com 0 de um lado e do outro lado vai ficar com algum outro número que não seja 0. Ok? E isso vai nos caracterizar que essas retas, elas são paralelas distintas. Ok? Então, o nosso último caso é o caso onde nós temos retas que elas são paralelas coincidentes.
tá? Nesse caso, pessoal, ao resolver o sistema, nós vamos chegar numa obviedade. Ou seja, basicamente nós vamos chegar em algo do tipo 0 igual a 0, tá certo? O que é verdade. Ou seja, é óbvio que 0 é igual a 0. Então, sempre que nós chegarmos nesse tipo de resultado, o que aqui vai acontecer? Nós teremos retas paralelas coincidentes, tá certo? Então, bora lá para um exemplo. Então, imagine que eu tenho uma reta R, x mais 2y menos 3 igual a 0, e tenho uma reta S, x, 2x mais 4y menos 6 igual a 0, ok? Então, vamos tentar resolver esse sistema. Então, nós vamos ter x mais 2y. Já vou passar o 3 para o outro lado, o menos 3 no caso. E aqui eu vou ter 2x mais 4y igual a 6. Então, para resolver, galera, vamos tentar multiplicar isso aqui por menos 2 e somar. Então, repetindo aqui o nosso sistema, como é que a gente vai ter? A gente vai ter menos 2x menos 4y igual a menos 6. E aqui eu vou ter 2x mais 4y igual a 6. E agora, galera, perceberam o que é que vai acontecer? Tudo vai embora. E aí eu vou ter o quê? 0 igual a 0. Ou seja, chegamos na obviedade que eu mencionei para vocês. Então, sempre que nós tivermos duas retas e ao resolver esse sistema, nós chegarmos em 0 igual a 0, nós vamos ter retas que são paralelas coincidentes, tá certo? Ou seja, lembra, paralela coincidente, infinitos pontos em comum. Beleza? Agora, pessoal, eu vou trazer em outro slide aqui para vocês a situação geral, onde direto, logo pela equação das retas, vocês já saibam identificar imediatamente. Faz uma continha ali rapidinho, sem precisar resolver sistema, e aí você já sabe se as retas elas são concorrentes, se elas são paralelas distintas ou se elas são paralelas coincidentes, tá ok? Então, bora lá. Então, quando eu tenho uma reta, pessoal, imagine que eu tenho aqui essas retas aqui, ó. Eu vou colocar agora quando elas serão paralelas concorrentes. Então, imagine quando elas serão concorrentes, não paralelas concorrentes, tá? Então, imagine que eu tenho uma reta R e ela é da forma, ó, A1x mais B1y mais C1 igual a 0. E eu tenho a reta S, A2x mais B2y mais C2 igual a 0, tá? Para elas serem concorrentes, eu vou ter que ter essa relação aqui. Eu vou ter que A1 sobre A2 tem que ser diferente de B1 sobre B2, tá ok? Então, garantindo isso, se eu garantir que A1 sobre A2 é diferente de B1 sobre B2, eu imediatamente saberei que essas retas elas são concorrentes, tá certo? Para as retas paralelas distintas, a relação é o seguinte. Imaginemos que a gente tem as mesmas retas. A1x mais B1y mais C1 igual a 0. E a nossa reta S, A2x mais B2y mais C2 igual a 0. Então, aqui, pessoal, para que as retas sejam paralelas distintas, eu tenho que garantir o quê? Que A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, porém diferente de C1 sobre C2. Então, se essa relação aqui acontecer, ó, se A1 sobre A2 for igual a B1 sobre B2, mais diferentes de C1 sobre C2, nós teremos que essas retas elas serão paralelas distintas, tá? E por fim, para que as retas elas sejam paralelas coincidentes, a condição que eu terei é
A1x mais B1y mais C1 igual a zero. Novamente, A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Nesse caso, a condição que nós precisamos é que A1 sobre A2 tem que ser igual a B1 sobre B2, e também igual a C1 sobre C2. Então, quando isso acontecer, nós teremos que as retas elas são paralelas coincidentes, tá ok? Então, vamos, por esse motivo aqui, né, por essas condições que a gente viu aqui, vamos tentar resolver novamente aquela 2, tá certo? Essas aqui que a gente colocou. Então, ó, pessoal, de cara, quem seria aqui, ó, nas nossas concorrentes? A1 é 1. E quem é A2? 1 também. Então, 1 sobre 1 é 1. Quem é B1, pessoal? 2. Quem é B2? Menos 4. Então, quem é B1 sobre B2? Menos 1 meio. E aí eu pergunto, 1 é igual a menos 1 meio? É não. Então, por isso que essas retas elas são concorrentes. Então, vamos aqui para as paralelas distintas. Ó, quem é A1? É 1. Quem é A2? É 2. Então, A1 sobre A2 é 1 meio. Quem é B1? É 2. Quem é B2? É 4. Então, quem é B1 sobre B2 é 1 meio. Opa! Então, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2. Então, eu já sei que elas são paralelas. Vamos ver se elas são distintas ou se elas são coincidentes. Quem é menos 3 sobre menos 7? É 3 sétimos. E 3 sétimos não é igual a 1 meio. Então, são paralelas, mas elas são distintas. E nas paralelas coincidentes, olha aqui, ó. 1 sobre 2, 1 meio. 2 sobre 4, 1 meio também. Menos 3 sobre menos 6, 1 meio também. Então, nesse caso, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, que é igual a C1 sobre C2, tá certo? E aí, essas retas, elas são paralelas coincidentes, beleza? Então, esse foi o conteúdo de posições relativas entre duas retas, tá certo? E, pessoal, desse conteúdo aqui, o que eu acho também sempre bom lembrar para vocês, né? Como eu mostrei aqui em cima, é como calcular a interseção entre duas retas, tá ok? Resolver o sistema. Basicamente, não só sobre duas retas, vocês vão ver no conteúdo mais à frente, que eu vou falar já, sobre as posições relativas entre retas, circunferências e circunferências. Para achar os pontos de intersecção, basicamente a gente vai resolver esse sistema, tá bom? Então não esqueçam isso. Ponto de interseção entre duas retas resolve o sistema entre as retas, beleza? Então, bora para o próximo tema.